Bom, primeiro de tudo, a gente precisa definir o que vem a ser um negacionista. E, pela definição, o negacionista é aquela pessoa que nega fatos, que nega dados, que nega até uma verdade por conta de crenças, de valores pessoais. Quando eu falo crenças, não necessariamente são crenças religiosas. Então, se a gente tomar isso como definição, todos nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa. E aí, quando você faz essa pergunta, se é possível dialogar com um negacionista, eu dou essa resposta fazendo uma outra pergunta. É possível alguém dialogar com você? Porque você é uma pessoa negacionista também. Eu posso citar, como eu cito no livro, aí eu não vou dar spoiler, algumas situações onde a gente se torna negacionista. Ou seja, quando a gente começa a negar algumas verdades que estão falando para a gente por conta de crenças pessoais. Isso vai nos gerar um certo desconforto, um desconforto muito grande. E aí, qual é a nossa tendência natural? É a gente negar o que está sendo mostrado para a gente. Isso é um assunto que foi já explorado por um livro chamado Teoria da Dissonância Cognitiva, que eu abordo no meu livro Como Dialogar com o Negacionista, onde ele fala que quando você entra numa zona de desconforto a ponto de causar uma dissonância cognitiva, a nossa tendência é fugir disso o mais rápido possível. Ele não fala nesse livro sobre negacionismo, utilizando essa palavra. Mas, de certa maneira, o Léo Festinger, ele aponta para como o negacionista reage quando você fala algo que lhe gere desconforto. Não, eu não acho que seja possível fazer essa distinção, colocar um negacionista mais consciente que o outro. Porque quando você está negando, você já não está no campo da consciência, é uma negação inconsciente, compreende? Você nega porque aquilo te gera um desconforto e você vai buscar uma rota de fuga para aquilo. O que pode existir são negacionistas perigosos e outros menos perigosos. Né? Qual seria o negacionista perigoso? É o negacionista que, por exemplo, nega a vantagem de você se vacinar e essa pessoa começa a falar sobre isso com mais pessoas e influenciar mais pessoas, né? Como o caso do chefe da nossa nação. Ele nega o benefício da vacina e pelo cargo que ocupa, ele influencia muitas pessoas. Ele é um negacionista muito perigoso, entende? Então, nesse sentido, eu acho que dá para a gente fazer essa diferença. Mas entre negacionista radical e não radical, a partir do momento que se nega um fato, você já está sendo radical à sua maneira. Essa negação pode não afetar outras pessoas, mas você está no campo da inconsciência, sendo radical no sentido da palavra radical, na raiz, ou seja, na sua essência. Então, na sua essência, você está negando por algum motivo. Como é que você faz democracia sem diálogo? O diálogo é o que sustenta uma democracia. Né? Você dialogar, você conversar, você debater. Então, a importância de dialogar, seja com um negacionista ou com qualquer outra pessoa, é você valorizar a fala e valorizar a escuta. Porque num diálogo correto, num diálogo bom, não existe ganhador ou perdedor. Tem os dois ganhando muito com esse diálogo, os dois aprendendo muito. E quando você está dialogando de uma forma profunda, de uma forma honesta, de uma forma humilde, seja lá com quem for, ou sendo com um negacionista, você começa a entender que os mecanismos que acontecem na cabeça do negacionista podem acontecer na sua cabeça também. E isso traz humildade para o debate, uma humildade muito necessária para que a gente avance em vários campos, para que a gente compreenda, inclusive, que o negacionista não é negacionista porque é burro. Não é uma questão cognitiva, é uma questão social, é uma questão psicológica, é uma questão econômica, é uma questão política. Então, como a política está em tudo, e se a gente está lutando para uma boa política, a gente precisa lutar para um bom diálogo.
Isso é regra. E quando você pega uma exceção, um negacionista burro, vamos dizer assim, e aí? Aí você descarta essa pessoa, você vai descartar o diálogo com uma pessoa que tenha, por exemplo, uma capacidade intelectual inferior, vamos colocar assim, aí você despreza a pessoa, a existência dessa pessoa, a possibilidade de você melhorar, entendeu? De você ajudar essa pessoa a compreender alguma coisa. Enfim, eu acho que o diálogo vale sempre com o negacionista inteligente, que é a regra, e principalmente com os negacionistas burros. Aí, no caso, burros entre aspas, né? Porque eu nem acredito nessa questão da burrice. Eu, como professora, para mim não existe pessoas burras, existe pessoas com pouca motivação para o aprendizado. A partir do momento que você motiva corretamente, você vai ver que não é uma questão de capacidade intelectual, e sim do estímulo correto. Bom, como eu falei, todo negacionista é um negacionista raiz, porque está na essência da pessoa negar determinadas verdades. Mas considerando que o negacionista raiz é aquele que nega a ciência, tem horror à ciência, e mesmo assim, considerando que isso é uma figura bastante estereotipada, né, do negacionista, com a qual eu não concordo, mas enfim, considerando esse negacionista, eu acho que ele leria meu livro. E quando ele lê o livro, ele vai perceber que no livro há uma defesa da ciência, mas sem perder a capacidade de criticar as coisas erradas que acontecem dentro da ciência, apontada algumas vezes é, pelos negacionistas ou ainda dentro do próprio campo científico. E aí que o debate fica bom. Porque o negacionista, quando ele compreende que vários cientistas reconhecem que há problema no mundo acadêmico, nos institutos de pesquisa, eu acho que ele se vê também como um agente modificador dessa realidade. Ou ainda, que essa realidade, onde a ciência, por exemplo, o benefício da ciência não é democratizado, que ele pode ser um agente dessa mudança, dessa realidade. Sim, sim, com certeza. O positivista é aquela pessoa que considera a ciência o melhor, o maior, o conhecimento mais importante, comparado a outros saberes, comparado a outras ciências. Para o positivista, uma sociedade só progride se investir na ciência. E uma sociedade que não investe na ciência está fadada ao fracasso. Então, o positivista, ele nega a importância de se investir e de reconhecer outros saberes. Lideranças indígenas como o Ailton Krenak, ele já vem apontando o quanto o homem branco nega as sabedorias indígenas, os conhecimentos indígenas, a inteligência indígena. Né? O quanto que o homem branco nega isso. Quando você desfaz ou faz pouco caso de alguma explicação que não esteja no campo da ciência. Quando eu falo ciência, ainda mais ciência no singular, como a gente está apontando, é aquela ciência branca europeia. Uma ciência, um saber melhor que os outros e você despreza outros saberes, sim, aquela pessoa que defende a ciência tal e qual um positivista, é um negacionista raiz. Bom, teve que virar lei a história africana ser ensinada nas escolas. Até então, não existia história africana nas escolas. Aliás, mesmo depois de ter virado lei, essa lei ela não é aplicada num grande número das escolas deste país. Então, considerando a natureza da população brasileira e que não é ensinado história africana nas escolas, então você começa a negar outras histórias, né? Outras verdades, outras vivências. Quando a gente pega os tempos de aula numa escola, por exemplo, do ensino médio, é muito comum você ver 4 tempos de física, 4 tempos de matemática, 4 tempos de química e um tempo de filosofia, um tempo de sociologia, 2 tempos de história. Aonde está escrito que a física, a matemática,
é mais importante que a história, a filosofia, a sociologia. Então, é você negar a importância das ciências sociais na formação intelectual de um ser humano. Então, nesse ponto também, você está negando coisas importantes. E quando você passa isso para numa grade curricular, no tempo de aula, você está apontando o que é mais importante, o que é menos importante para a criança, para o adolescente que você está formando. Então, fica aí essa observação. Por que é feito dessa maneira? O que as escolas estão negando quando agem desta forma? Quando você pergunta para uma criança ou um adolescente por que a ciência é importante, ele vai te apontar o celular, vai falar sobre a televisão, vai falar sobre a internet, ele vai falar, pode até falar sobre antibiótico, ou seja, ele vai fazer a defesa por um viés utilitário que a ciência tem na nossa sociedade. E utilitário aqui entende-se por útil algo que possa ser aplicado em escala industrial. E a pergunta que eu faço é por que não consegue defender a ciência pelo simples fato de conhecer a natureza ser algo bom para o nosso crescimento pessoal? Por que não conseguem defender a ciência por uma análise filosófica, por um viés estético? Porque a ciência tem essa parte estética, é bonita, né? É bonito você ver uma teoria, assim como é bonito você ver um quadro ou uma música. É um ato de criação do ser humano. Por que a gente não consegue defender a ciência assim? Por essa questão estética, pela questão da beleza, e sim somente pelo viés utilitarista da ciência. Então, eu acho que, de certa forma, ainda que seja radical falar que a escola esteja ajudando a formar negacionistas, mas ela não está dificultando, vamos colocar assim, não faz nada para que a pessoa não seja negacionista. A escola tem contribuído para formar cientificistas, ou seja, a pessoa que defende a ciência só pela utilidade da ciência, quando falo utilidade, é algo que possa ser aplicado em escala industrial. A ampla bibliografia que tem no final do livro é fruto de anos de estudo sobre esse tema. Eu sou formada em Física pela UFRJ e o meu mestrado é em História das Ciências também pela UFRJ. E o doutorado é em Filosofia da Ciência pela UERJ. Então, estou há muito tempo debatendo, estudando e me aprofundando sobre o conceito ciência. Quando a gente estuda história da ciência, a gente percebe as controvérsias que existem dentro da ciência. Quando a gente vai para o campo da sociologia da ciência, a gente percebe que tem muito a ser criticado no modo de fazer científico, principalmente em um mundo capitalista. Então, penso eu que é muito importante a gente fazer a defesa correta da ciência sem perder a capacidade de criticar, porque a gente sabe que há muitas críticas que podem ser feitas, e são críticas honestas, são críticas boas. Ser cético em relação à ciência é bom, ter dúvida é bom, desconfiar é bom, isso não é ruim. Quem está falando que é ruim está no campo das certezas, e está no campo das certezas, aí sim é um lugar muito perigoso de você estar. Então, você ter dúvida em relação a algo que é apontado para você, isso é saudável para uma sociedade. Você querer saber de onde isso veio. Isso mobiliza a gente para a busca do conhecimento. Sobre a questão, né, de ser a única maneira de não ser negacionista é estar aberto ao conhecimento, eu acho que não é por aí. Porque você pode ter uma pessoa que tenha mestrado, que tenha doutorado, que tenha lido muitos livros e que negue, por exemplo, sabedorias indígenas. Então, não é questão, não está ligado, o negacionismo não está ligado ao campo epistemológico, ao campo do conhecimento. O negacionismo está ligado ao campo psicológico, ao campo social, ao campo político.
Bom, eu já era fã de Lula por vários motivos, mas o amor ficou declarado quando eu, de fato, ingressei no Cefet e vivenciei a escola pública federal e tudo que o governo Lula fez pelos institutos federais, pelas universidades. Eu dei palestra em várias universidades, institutos federais pelo Brasil e foi uma festa, sempre uma alegria, né, você chegar num lugar onde você vê que precisava de fato você ter uma escola com muita qualidade. O Instituto Federal chegou neste lugar. Então, não tem como eu, como professora, não me apaixonar pelo Lula nesse sentido. A cada Instituto Federal que eu visitei, o meu amor só crescia. Agora, o fato dele ter me ligado, essa foi por conta de livros também. Eu, em 2015, 2016, se não me engano, eu fiz uma postagem muito triste, por sinal, falando que o agente literário se aproximou de mim, e naquele momento eu tinha ficado feliz, que eu nunca tive agente literário, achei super chique. Ele ficou com o meu material uns 3, 4 meses, depois me chamou e falou assim, olha, a gente te analisou, você de fato escreve muito bem, mas quando a gente olha a sua rede social, você só fala sobre política. Então, para a gente, para eu te indicar para várias editoras, você tem que falar menos de política e se posicionar mais. Eu falei assim, mas como o quê? Ele falou assim, você não é professora? Se posiciona, fala mais sobre educação. E aí eu fiz uma postagem, não estava feliz, porque eu sabia que eu não teria livros publicados depois dessa postagem que eu fiz, falando, olha, me falaram que era para falar só sobre educação, para não falar mais sobre política, então vou falar sobre educação só. E aí comecei a falar sobre tudo que o governo PT fez pelos institutos federais, Cefet, política de cotas e diminuição da desigualdade, e falei tudo sobre educação, governo PT. E estava muito triste. E na ocasião o Lula me ligou. O Lula me ligou e uma palavra, o discurso dele logo de início foi: eu percebi que você está precisando de um abraço, professora. Eu não posso deixar de abraçar uma professora no momento desse. Você é muito forte, você vai muito longe, Élica, e receba meu abraço, conte comigo. E eu estava, de fato, extremamente triste. E imagina eu, uma mera professora no Brasil, receber um abraço do Lula, ainda que por telefone. Foi uma grande felicidade na minha vida. Aí foi uma mudança muito grande. Bom, não foi o negacionismo, vamos colocar assim, que nos aproximou, mas foi talvez o amor pela educação e com o cuidado com o próximo.